Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre o cultivo de plantas de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda, tá? Esse sistema de cultivo de plantas em vaso, tá? E também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também ajude o nosso canal. Dê o seu like, clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo e também inscreva-se, isso ajuda muito o nosso canal. Esse canal está completando um ano de vida, tá? E nós só temos a agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso canal, né? E com isso a gente vai realizar o sorteio, tá? De mais um livro, tá certo? O livro agora vai ser esse cultivo técnico de plantas suculentas. Eu vou deixar no final do vídeo o que você vai ter que fazer para concorrer a esse livrinho aqui com meu autógrafo e tudo, tá certo? Então fique até o final e depois participe desse sorteio, tá certo? Hoje irei responder as perguntas da semana. Muitas perguntas bem interessantes, algumas bem inusitadas. Acompanhem esse vídeo até o finalzinho, que são 5 perguntas, tá certo? Bem interessantes e com as respostas interessantes também, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. A primeira pergunta enviada pela Maria do Carmo, ela pergunta se a casca do urucunzeiro, né, ela na verdade pergunta o que poderia fazer com a casca do urucunzeiro, né? Mas eu vou tentar aqui falar como uma parte do substrato, tá certo? Então, posso usar a casca do urucunzeiro como substrato ou parte delas? Eu conheço a casca do urucunzeiro, principalmente porque ela é um material bastante ornamental, né? Pela sua coloração, tá certo? Mas confesso a você que eu nunca trabalhei com esse material, tá? Na confecção de substrato, possível substrato, tá certo? Eu acredito que em termos de nutrientes, ela seja relativamente pobre, tá certo? Então, eu acredito que o interessante desse material seria direcionar como substrato. Eu acredito que você precise, né, trabalhar principalmente com esse material compostado, tá certo? Apesar dela ser um material duro, né, mas um pouco mais para duro do que outros materiais, acredito que interessante seria, tá, a sua compostagem. Eu vou ficar devendo, tá, essa resposta para você, porque eu não trabalhei com esse material ainda, tá certo? Talvez seja um material interessante sim, mas eu vou ficar devendo aqui, você me perdoe, tá certo? Segunda pergunta, encaminhado pelo 87 Pastrichef, tá certo? Uma pergunta bem interessante, né? Ele pergunta se a inseticida a base biológica de bacilos, ela pode combater a larva do fungus gnats, tá certo? Olha, eu realmente não acredito, porque esse bacilos você aplica na forma foliar, digamos assim, bacilos teria que ser consumido, né? Digamos assim, num período curto, tá certo? E não seria nem isso o grande problema. O problema é que, tá certo, a larva, ela vai entrar, né, nas raízes. Normalmente elas entram nas raízes, tá certo? Então, essas larvas não consomem folhas, tá certo? Então,
eu acredito que não daria resultado. Eu estou aqui falando uma suposição, tá certo? Eu não tô aqui respondendo como alguém que fez esse teste, tá certo? O Bacillus, esse tipo de inseticidas, basicamente o resultado ocorre quando a larva, né, ela consome a folha, tá certo? E consumindo a folha, ele acaba, né, esses insetos acabam, na verdade, consumindo, né, ingerindo esses bacilos que vão, na verdade, acabar eliminando essa praga. No caso das larvas do fungus gnats, elas normalmente já vão estar dentro da raiz. Você não vai conseguir, digamos assim, inocular esses bacilos, por exemplo, nos canalículos, né, que elas produzem dentro das raízes. Você está entendendo? Então, eu não sei, eu nunca fiz esse teste. Eu uso esses bacilos em algumas situações, mas não acredito numa boa eficiência, tá certo, dessa alternativa para com essa praga, tá certo? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. A terceira pergunta, enviada pela Graciele, ela pergunta qual material utilizar para proteger as plantas do frio. Acredito que você assistiu ou o vídeo sobre o TNT ou o telado, né, que eu comento alguma coisa da proteção contra pragas e ventos, né? No caso do frio, né, aí o telado não vai funcionar. Talvez o melhor seria o TNT, né? Mas o ideal seria cobertura plástica, tá certo? Mas tome muito cuidado com a cobertura plástica, porque se ela estiver muito próximo às plantas, tá certo? Na hora mais quente do dia, essa situação vai fazer com que haja, né, altas temperaturas e pode inclusive ocasionar a morte das plantas, queimar as folhas, tá certo? Então não é uma coisa tão simples o uso do plástico. Eu já fiz alguns vídeos, né, sobre telados, mas eu vou falar sobre os filmes plásticos, tá certo? Para que vocês possam utilizar com um pouco mais, digamos assim, de cuidado no cultivo de planta, tá? Mas o filme plástico é utilizado sim e pode ser utilizado para proteção das plantas, principalmente com relação ao frio, tá? Existem vários produtores, né, que protegem plantas, né, com os filmes plásticos, tá certo? Na forma de túneis, ok? Baixinhos até, tá? Muito próximo das plantas, mas eles fazem essa cobertura somente no período noturno, tá? Então no final da tarde o pessoal abaixa o filme plástico e as plantas ficam protegidas, por exemplo, tá certo, do frio e até mesmo, tá, de geadas, ok? Eu já vi situações como esse, o pessoal conseguindo proteger, né, as plantas, o cultivo de geadas mais leves. Agora geadas muito fortes, aí não tem jeito, tá certo? Então, mas pode ser que você consiga salvar as suas plantas, tá certo? Então eu irei fazer um vídeo sobre filmes plásticos, tá certo? Principalmente porque a agricultura hoje técnica utiliza desse produto em grande escala, tá certo? A quarta pergunta, encaminhado pelo João Felipe, né? Ele pergunta por que a gente umedece o substrato antes de trabalhar com as plantas, tá certo? Muitos dos substratos, principalmente esses mais tecnificados, que são na verdade compactados, como as turfas, as fibras de coco tratado, né? Elas são compactadas, né, com prensas, né? Então, na verdade,
O uso da água é para que essas fibras tenham a sua expansão, para que você tenha, né, o volume certo, tá, desses materiais para ser conduzidos trabalhos, tá certo? Mas no caso, por exemplo, dos materiais que não são comprimidos, nós utilizamos a água, umedecemos o substrato basicamente para não criar poeira, tá? Aliás, eu tenho um vídeo sobre isso, né? Tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem, se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? Mas basicamente seria isso, tá certo? Não é nada de aumentar a densidade ou coisa parecida. Simplesmente para auxiliar, facilitar os trabalhadores que vão estar, na verdade, conduzindo, né, ou plantando as suas plantas nesse substrato, tá certo? A quinta pergunta, encaminhado pela Cíntia, é muito interessante também. Eu acho interessante que vocês encaminhem as suas dúvidas, né? Ela simplesmente fez uma pergunta bem básica, né? Ela pergunta se todos os adubos, né, seja orgânico ou químico, salinizam o substrato. Salinizam sim, tá certo? Aliás, os adubos, né, na verdade, se a gente fosse dividir, né, os adubos, a gente chegaria nos nutrientes que normalmente são sais, tá certo? E sais é salinizante, tá certo? Então, por mais que seja adubo orgânico, você precisa colocar em doses pequenas, tá? Não adianta você colocar, né, uma concha do orgânico numa planta, pode matar a planta, tá certo? Por excesso da salinização, ok? Então, as dosagens têm que ser conhecidas, tá certo? Algumas plantas toleram mais, toleram menos a salinidade. Eu já falei sobre esse item de salinidade, né? Substratos salinos. Eu vou deixar aqui no i, mas era bom que vocês assistissem, né? Principalmente o meu playlist, a seção de substrato. Tem muita coisa que a gente fala sobre isso, tá certo? Da salinização, da adubos. Então seria muito interessante vocês assistirem esses vídeos também. Eu vou deixar aqui do lado, só clicar vocês assistem. Então, vocês viram que são perguntas encaminhadas e muito interessantes, tá certo? Muito importantes também. Isso agrega aqui, né? Conhecimentos. Eu consigo passar, na verdade, conhecimentos um pouco mais técnicos para vocês. Encaminhem as suas dúvidas, as suas sugestões, que isso ajuda muito aqui o canal, ajuda muito a vocês, tá certo? Pois pessoal, muita gente me solicitou, eu vou estar sorteando então esse livro aqui, tá certo? Cultivo de plantas suculentas. Acredito que seja ainda o único, né, livro técnico sobre cultivo de plantas, mas está escrito numa forma bem simples, todo mundo vai compreender, tá certo? Então, vocês vão ter que se inscrever nesse canal aqui, não adianta responder a pergunta que eu vou deixar aqui agora, tá certo? E você precisa deixar aqui respondido no canal se você tem planta suculenta, qual é a planta suculenta que você tem, tá certo? Se vocês puderem responder essa pergunta, tá certo? Inscrever aqui no canal, você pode ser sorteado com esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui praticamente já está se esgotando, tá certo? Então, eu estou fazendo esse sorteio, mas quem quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui no descritivo, tá certo? Vocês podem entrar em contato e adquirir o livro, tá certo? O livro será sorteado no dia 30 de junho, tá certo? Então, até o dia 30 de junho você pode se inscrever, depois a gente vai divulgar, tá certo? Possivelmente no dia 1º de julho, tá certo? Boa sorte! Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo, né, para uma entidade, tá certo? E desta vez nós estamos dedicando para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Qualquer alimento não perecível, roupas usadas,
tá certo? E qualquer outro donativo ajuda essa entidade. Ajude você também. E também ajude o nosso canal, tá certo? Compartilhe esses vídeos, né? Que são, na verdade, informações importantes e interessantes para quem gosta de planta, quem cultiva plantas ornamentais ou simplesmente de jardim, tá certo? Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Clique também no inscrever, no joinha, tá certo? E no sininho, tá certo? Com isso você vai receber informações, tá certo? Quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você, muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.